pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Simplificando o Direito Administrativo. Vamos dar continuidade ao estudo dos princípios no direito administrativo. Agora estudaremos os princípios implícitos, certo? Já estudamos os princípios expressos ou explícitos, pessoal, que são aqueles encontrados no artigo 37 caput da nossa Constituição Federal. E por que estes que nós iremos estudar são implícitos? Ora, porque eles não são facilmente encontrados na Constituição Federal, né? Como aconteceu com o LIMP lá no artigo 37. Eles são implícitos, pessoal, porque eles são encontrados de forma separada, sejam em leis divergentes, né? Em algumas leis diferentes, sejam em alguns incisos ou artigos, né, de uma mesma lei, certo? Por isso, eles são implícitos, certo? E vamos iniciar aqui agora com o contraditório e a ampla defesa, certo? Vocês estudam o contraditório e a ampla defesa no processo penal, em constitucional e em qualquer procedimento ou processo, certo? E no direito administrativo não vai ser diferente. Estes princípios eles são básicos, basilares de qualquer procedimento que tenha por objetivo, né, enseje, na verdade, a limitação, certo, de direitos de determinada pessoa. E no direito administrativo ocorre da mesma forma. Bem, contraditório. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Inciso 55, pessoal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, isso é o que nos importa, ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa. Olha só os dois princípios aqui, com os meios e recursos a ela inerentes. Bem, então o que é contraditório? Bem, o contraditório é o direito conferido ao particular de tomar ciência, pessoal. Ciência de quê? Acerca dos procedimentos que estão sendo tomados e poder se manifestar sobre eles. Ou seja, contraditório é acompanhamento, é participação no processo ou procedimento. E não só isso, é a possibilidade de se manifestar sobre essas etapas e estes acontecimentos no processo. É manifestação, pessoal. E isto é contraditório, certo? É um princípio basilar em qualquer procedimento ou processo, certo? E ele deve ser respeitado por quê? Porque se ele não for respeitado, será infringido o quê? O devido processo legal, que está presente lá no inciso 54 da Constituição Federal, certo? 54 da Constituição Federal, no mesmo artigo 5º, certo? Que é o artigo, né, das garantias fundamentais, certo? Da Constituição Federal de 1988, certo? Vamos seguir agora para o princípio da ampla defesa, certo? Vocês sabem o que é ampla defesa, certo? Ela não tem esse nome à toa, porque aqui nós estamos falando realmente de defesa, certo? A possibilidade de se defender, né, de participar de qualquer processo, certo? Bem, e o que seria a ampla defesa, certo? Ela é dividida em defesa prévia e defesa técnica, certo? Você estuda lá no processo penal que a ampla defesa, né, ela é dividida em autodefesa, certo, do acusado, e em defesa técnica, né, aquela defesa feita por meio do advogado, certo? Aqui muda um pouquinho porque é a defesa prévia e a defesa técnica, certo? E o que é a defesa prévia? Bem, a defesa prévia é a possibilidade do indivíduo, né, do terceiro, ele participar e se manifestar antes de ser proferida qualquer decisão. Ou seja, aqui é sentido de participação, certo? Ou manifestação, assim como queiram, né? Participação, antes de ser proferida qualquer decisão. Ou seja, o indivíduo ele tem que participar antes de ser proferida, né, prolatada qualquer decisão que implique na restrição desse indivíduo, né, restrição de direito, né, sobretudo. Ou seja, antes de proferir uma decisão, o juiz deve ouvi-lo, certo? É uma defesa prévia. E lá ele poderá, né, óbvio, né, fazer uma autodefesa, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas para fins de direito administrativo, ampla defesa, defesa prévia, o que é participação, certo? O particular ele deve se manifestar antes de ser proferida, prolatada qualquer decisão, certo? Pergunta-se, isso aqui acontece de maneira absoluta
Óbvio que não, pessoal. Nem no processo civil isso aqui acontece de maneira absoluta, que dirá no administrativo, certo? Por que isso não é absoluto? Porque há exceções. Um exemplo claro é o quê? Suponha-se que exista, né, um carro, certo? Tampando um hidrante, é, tampando a entrada de uma ambulância, certo? Na emergência de um hospital, certo? Esses exemplos implicam em quê? Certo? Implicam em exceções à defesa prévia. Porque o que é que vai acontecer? Estes veículos que estão tampando a entrada de um hospital na emergência, né, a ambulância ou um hidrante, eles serão o que? Rebocados, pessoal. Eles serão rebocados. Aí pergunta, se foi realizada uma defesa prévia antes de rebocar o carro daquela pessoa? Não. Mas por quê? Ah, ele tinha que fazer ampla defesa, o processo é nulo, isso aqui esse ato é nulo, certo? Indenização. Não, pessoal, não é bem assim. Defesa prévia, ela existe antes da decisão de qualquer tomada, né, de qualquer edição de algum ato que cause problemas ao particular. Só que há exceções. Um carro tampando a entrada de um hospital ou um carro, né, impossibilitando que os bombeiros acessem aquele hidrante, né, sobretudo para apagar algum incêndio, certo? Eles não devem esperar chamar o proprietário daquele veículo e esperar minutos e horas para que ele retire o carro, né? Há pessoas morrendo que precisam entrar no hospital, então o veículo é rebocado. E assim é uma exceção à defesa prévia, a essa participação deste particular, né, desta pessoa, antes da tomada de qualquer decisão, certo? Bem, pessoal, e o que seria então a defesa técnica, certo? A defesa técnica é aquela realizada, né, por meio de um procurador, né, sobretudo por meio de um advogado, certo? Por isso que ela é uma defesa técnica, certo? É aquela realizada por meio de um advogado, certo? Ocorre que a defesa técnica, ou seja, realizada por meio de um advogado, ela é uma faculdade, ou seja, o particular ele pode optar por constituir um advogado. E quem disse isso? Ora, quem diz isso é a súmula vinculante número 5. Se é vinculante, é do STF. O que é que essa súmula diz? Ela diz que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, certo? Se não ofende a Constituição, a falta, a ausência de um advogado em um processo administrativo disciplinar, a constituição de um advogado é o quê? Uma faculdade, é uma possibilidade. Se assim aquele particular quiser constituir um advogado para realizar sua defesa, assim ele o fará, certo? Ele não querendo, aí ele que arque com as consequências, né, de fazer a sua autodefesa, certo? Por quê? Porque a falta desse advogado não ofende a Constituição. Atenção máxima, agora, atenção máxima. A súmula 343 do STJ está prejudicada. Por que que ela está prejudicada? Eu não vou nem colocar um X, certo? Ó, poderia colocar um X, mas vou passar um traço porque ela está prejudicada. Ela ainda está lá, mas ela encontra-se prejudicada. Por quê? Porque ela diz isso aqui, ó. É obrigatória, olha só, é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Ora, como é obrigatório se eu acabei de falar que é uma faculdade? Pronto. É porque a súmula vinculante número 5, lógico, do STF, foi editada após essa súmula 343 do STJ, certo? A súmula vinculante foi editada após essa súmula e prejudicou ela, certo? Por quê? Porque a falta desse advogado não ofende a Constituição Federal. Logo, não é obrigatória essa presença em todas as fases, certo? Pronto. Encerramos aqui o estudo do contraditório e da ampla defesa, pessoal. É muito básico, certo? O que vocês precisam saber de contraditório e ampla defesa, vocês viram aqui, certo? Vamos seguir para o próximo princípio. Duplo grau de julgamento, pessoal. O que é este princípio? Muito básico, certo? Este princípio, ele dá o direito ao particular, né, é quase uma prerrogativa desse particular, de provocar a administração pública para que ela reanalise o ato editado, certo? A fim de evitar o quê? Injustiças, né? Decisões ilegais, certo? É uma espécie, pessoal, de rejulgamento. Entendam
dessa forma. O duplo grau de julgamento, né, este princípio, possibilita uma reanálise da decisão. O particular ele provoca a administração pública para reanalisar a decisão. É um rejulgamento, certo? Para que eles possam, né, estes particulares, evitar injustiças, decisões ilegais, certo? Estou falando aqui de recursos administrativos, né? O particular, né, se assim ele verificar alguma ilegalidade, ele também pode ir no próprio poder judiciário e tentar buscar uma anulação deste ato, certo? Lembrem-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição, certo? Que está presente na Constituição Federal, certo? Inclusive, nós vamos estudar esses assuntos em outros temas, em aulas, certo? Mais distantes, certo? Bem, e sobre este princípio, pessoal, é interessante que vocês levem para vocês a súmula vinculante 21, certo? Por quê? Porque ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo, certo? Por que eu coloquei essa súmula? Porque ela tem a ver, né? Porque eu acabei de falar para vocês que o duplo grau de julgamento é uma reanálise, certo? É um rejulgamento mediante provocação do particular. Então é um recurso, certo? E a súmula vinculante diz que é inconstitucional a exigência de depósito, arrolamento prévio de dinheiro ou bens para que a administração pública admita o seu recurso administrativo, certo? Ou seja, a administração pública não pode requerer de você bens para que o seu recurso seja admitido e assim possa ser colocado em julgamento pela própria administração pública, certo? Isto aqui é inconstitucional. Então, se você vê isso em algum local, né, saiba que é inconstitucional, certo? E não é qualquer lei, nada que assim básico que está dizendo isso não. É simplesmente uma súmula vinculante, certo? E se é vinculante é do STF. E se existe essa súmula é porque, né, vocês sabem qual é o procedimento, né, de elaboração de uma súmula. Você estuda isso daí em constitucional, né? Não vou entrar nesse mérito, mas quando uma súmula vinculante ela é editada, certo? É porque reiteradamente assuntos, né, sobre aquele determinado tema estão chegando, né, e gerando controvérsias e chegando ao STF, certo? Ou então em todo o Poder Judiciário e assim edita-se a súmula vinculante, né? Há outros requisitos, né, mas vocês estudam isso aí em direito constitucional, certo? Isso daqui era muito corriqueiro, certo? Na administração pública, né, requerendo esses arrolamentos. Só que é inconstitucional, certo? Duplo grau de julgamento. É um direito de reanálise da decisão que foi proferida ou prolatada em seu desfavor, certo? Bem, pessoal, próximo princípio. Olha só, este princípio aqui da autotutela, para mim, certo? Na minha opinião, deveria ser um supraprincípio, pessoal, que nós já estudamos lá, né? Da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público, né? Supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público. A autotutela, para mim, deveria ser um supraprincípio, certo? Porque é muito importante, pessoal. Esse princípio ele fala muito sobre o poder da administração pública, certo? E agora nós vamos estudá-lo. Bem, o que é a autotutela, pessoal? É um poder-dever, certo? É um poder, mas também é um dever da administração pública. Ela possui esta prerrogativa, certo? Para quê? Para rever os seus próprios atos, certo? Seja anulando-os quando eivados de vício, de ilegalidade, ou então revogando-os estes atos por razões de mérito, né? Motivos de conveniência e oportunidade, ou em razão do interesse público, certo? A autotutela é um princípio que implica nesse poder-dever da administração pública, certo? De anular ou de revogar os seus atos, certo? E qual é a diferença da anulação para a revogação, certo? Bem, anulação é o quê? É um vício, certo? De legalidade, certo? Vício de legalidade. Bem, e quando eu falo em vício de legalidade, né, vocês sabem que quando acontece um vício desse, né, de ilegalidade, na verdade, perdão, quando acontece um vício de ilegalidade, a administração pública sozinha pode anular o ato eivado de vício de legalidade. Mas também quem pode fazer isso? O particular, certo? Eu já falei isso nas aulas antigas para vocês, certo? Bem, e a revogação, o que é, certo? É a possibilidade também da administração pública de revogar os seus atos, mas aqui, pessoal, é por motivo de mérito,
certo? E o mérito que nós chamamos na administração pública, certo? É o quê? É oportunidade, certo? Oportunidade e conveniência, certo? Ou seja, Ou seja, a administração pública vai verificar se aquele ato ainda está atendendo ao interesse público. Tanto é que a revogação ela também pode se dar por meio de interesse público, né? Interesse coletivo, interesse social, certo? Interesse público, né? Propriamente dito. Ou seja, a administração pública verifica se aquele ato administrativo ainda se faz necessário, certo, ao interesse público ou por razões de oportunidade, de mérito, né? Conveniência e verifica se aquele ato ele deve ou não ser revogado. E o que é isso? É a autotutela, é o poder. Eu, administração pública, eu tenho controle sobre os meus próprios atos. Eu decido se eu quero revogar ou se eu quero anular. Quando eu decido que eu quero anular, quando há um vício de ilegalidade. Quando eu decido que eu quero revogar, quando há razões de mérito, de oportunidade ou de conveniência, ou quando o interesse público assim dispuser sobre essa necessidade de revogação deste ato administrativo, pessoal. Por isso, a autotutela é um poder-dever. Poder-dever por quê? Observe, revogação, certo? Eu, administração pública, estou dizendo agora, este ato não serve mais para nada. Não quero mais esse ato administrativo, vou revogá-lo, certo? É um poder. Porém, a administração pública deve verificar, né? Deve. É o que acontece? Não sei. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a administração pública verifica, opa, há um vício de ilegalidade naquele ato administrativo, certo? Está eivado de vício, ele não irá originar direitos. O que é que a administração pública deve fazer? Ó, olha o que eu falei, o que ela deve fazer? Olha só, poder dever. Ela deve anular, pessoal, o ato administrativo. Para quê? Para que esse ato ele não traga, né, diversos problemas à própria administração pública, aos terceiros de boa fé, certo? Vocês vão ver que às vezes um ato administrativo, ele está viciado e a administração pública não toma, certo? Não tem o devido cuidado, melhor dizendo, na condução daquele ato, e esse ato, depois de 10, 20 anos, é verificado que estava com vício, ocorre que este ato já originou, né, diversas responsabilidades a terceiros, ao próprio agente que praticou aquele ato, e isso traz um enorme problema, pessoal. Então, por isso que a administração pública deve anular ou revogar os seus atos administrativos, porque é um poder-dever. Isso aqui é um poder muito grande, certo? Da administração pública. É a autotutela. Agora vocês observam por que que eu disse, né, que este princípio deveria ser um supraprincípio, porque quando se fala em administração pública, você deve ter em mente que ela tem o poder, né? É a toda poderosa, né? Em comparação ao todo poderoso, né? Ela é a toda poderosa, né? Ela tem poderes para fazer o que ela necessitar, mas sempre, lembrem, de acordo com a legalidade, certo? Pessoal, tem algumas súmulas, certo, vinculantes que vocês não podem sair daqui sem estudá-las, quando nós falamos de princípio da autotutela. Que súmulas são essas? Bem, a primeira é a súmula vinculante 473 do STF. Bem, ela fala justamente, traz, né, o que eu acabei de explicar para vocês, que a administração pública, ó, ela pode, olha só, pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornem ilegais. Por quê? Porque deles não se originam direitos ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Foi o que eu falei para vocês, a possibilidade, certo, daquele indivíduo, daquele particular recorrer ao poder judiciário para anular aquele ato eivado de vício, certo? Bem, vamos agora à próxima súmula. Bem, pessoal, a próxima súmula, certo, também é do STF, certo? É a súmula 346, e ela traz que a administração pública, ela pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Olha só o poder que ela tem, declarar a nulidade dos seus próprios atos. Isso é apenas o que eu expliquei para vocês, né? Que está sendo trazido aí pela súmula do STF, certo? Estou trazendo essas súmulas porque elas dizem o que eu expliquei para vocês, né? Ou seja, quando vocês estão estudando o princípio da autotutela, vocês devem
explicar estes princípios de acordo com as súmulas do STF e do STJ, certo? Mais uma questão legislativa, pessoal, agora é a Lei 9784 de 1999. Esta lei aqui, pessoal, é a lei que vai regular o processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública federal. Nós vamos estudar esta lei quando nós estivermos estudando processos administrativos. Mas este artigo 53, ele diz que a administração pública deve anular seus próprios atos quando eivados de vício, de legalidade, né, ou ilegalidade, enfim, né, e pode e ao poder, né, e pode revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Isso aqui foi o que eu expliquei para vocês, a diferença, né, de anulação daquele ato ou então de revogação, certo? Anulação, um vício, né, de legalidade, né, ou ilegalidade, assim como você queira falar, né, mas o correto seria, como eu até coloquei lá, de legalidade, porque assim o artigo traz, né, vício de legalidade, e aí você pede a anulação, certo? No Poder Judiciário, ou então a própria administração pública anula este ato quando eivado de vício, ou então o revoga, né, por motivo de conveniência e oportunidade, que é o que? O mérito, né, respeitados os direitos adquiridos, certo? Por fim, pessoal, a última súmula, a súmula 346, certo, do STF, embora me pareça que eu já tenha explicado esta súmula, sim, já expliquei, então vamos passar. Certo? É a mesma súmula, a administração pública pode declarar nulidade de seus próprios atos, já estudamos isso aqui, certo? Não tem necessidade. E vamos agora a mais um princípio, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, certo, pessoal? Estes princípios, né, vocês devem apenas ter em mente realmente o que eu vou falar aqui, porque são princípios básicos, né, muito simples, que vocês até verificam aí no dia a dia de vocês, certo? Bem, mas o que é, né, o que é a razoabilidade e a proporcionalidade, certo? Eles são princípios básicos, pessoal, certo? Aplicáveis em qualquer situação, certo? A razoabilidade, ela representa uma aceitabilidade social e respeito aos padrões éticos, certo? Ou seja, ao senso comum, aos limites impostos pela lei à atuação daquele agente, né? Ou daquele particular, enfim, a depender da situação, certo? Ou seja, um exemplo claro, né, nós podemos citar a razoabilidade, né, de determinado ato administrativo, procedimento ou processo administrativo, certo? Razoável, aquele ato, certo? Aquele procedimento, aquela conduta tomada, ela é razoável, certo? Ela está de acordo com os princípios da administração pública, ela está de acordo com a aceitabilidade social, certo? Com os padrões éticos adotados na sociedade, isto é ser razoável, certo? Lembre-se aqui, razoável também está ligado a razões ou a razão de ser algo, certo? Se eu tomo aquela conduta, eu tenho que ver se ela é razoável, certo? E razoável que está no sentido coletivo da palavra, certo? Bem, e a proporcionalidade, né? Muito simples, o próprio nome você já consegue entender. Proporcionalidade é equilíbrio, certo? E como princípio no direito administrativo, proporcionalidade é o equilíbrio entre os motivos que ensejaram ao ato, certo? E as consequências jurídicas da conduta. Ou seja, proporcionalidade, certo? É o equilíbrio entre os motivos que ensejaram o ato administrativo e as consequências jurídicas da conduta, certo? Porque existe esse princípio justamente para buscar e evitar abusos por parte do agente público, certo? Também podemos citar processos administrativos, certo? Você precisa pontuar e verificar se aquela decisão tomada, ela é proporcional, certo? Ou seja, ao ato praticado, né, a conduta, você também precisa, como agente, verificar, certo? Se a conduta que você está tomando, ela é proporcional. Por que isso? Certo? Por quê? Porque uma vez você estando na administração pública, certo? Você deve seguir os princípios basilares de qualquer atuação do agente público, certo? E a razoabilidade e a proporcionalidade são princípios que dizem respeito a essa atuação, uma atuação razoável e uma atuação proporcional. Aqui, pessoal, só por cima eu posso até citar o artigo 20, né, da LINDB, né? O artigo 20 da LINDB, ele traz lá o princípio do consequencialismo, que também tem a ver com estes dois princípios, né? Em que, ao proferir, prolatar uma decisão, deve-se, né, o julgador, ele deve
ter em mente os motivos, né, as consequências, na verdade, práticas da decisão. Ou seja, antes de proferir qualquer decisão, ele deve verificar quais serão as consequências dessa decisão, certo? Essa decisão ela é razoável, ela é proporcional ou não, certo? E aí sim respeita-se, né, estes dois princípios. Basta que esse agente público ele verifique, né, ele pense na mente dele. Essa conduta que eu estou tomando, ela é razoável, ela é proporcional e assim ele estará respeitando, certo? Estes dois princípios, certo? Bem, pessoal, o último princípio, certo, deste bloco de aulas, certo, é a segurança jurídica, certo? A segurança jurídica, pessoal, ela deve estar presente em qualquer relação jurídica, seja ela processual, certo? Em qualquer área, cenário, em qualquer caso, deve ser respeitado, certo? Todos nós sabemos o que é segurança jurídica, mas não custa nada aqui apenas citar, né? Onde ela pode ser encontrada em se tratando de direito administrativo, pessoal. Bem, esse princípio da segurança jurídica ele garante ao particular que ele não seja surpreendido, certo? Por alterações repentinas na ordem jurídica, certo? Isso significa dizer que este particular, ele vai ter esse escudo, né, melhor dizendo, para que vocês possam entender, que ele não seja surpreendido por alterações repentinas, certo? Na ordem jurídica, né, na ordem processual, certo? E vocês podem encontrar a segurança jurídica como princípio na lei também 9784, que é a lei do processo administrativo na administração pública federal. Olha só, a administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, né? Interesse público e eficiência. Mas está aqui, ó, segurança jurídica, certo? Essa, esse direito que aquela pessoa vai ter de não ser surpreendida, certo? Do nada alguém chegar para ele e dizer, ah, você não tem mais direito, né? Porque foi revogado o ato administrativo, uma lei foi revogada e você vai ter que agora sofrer as consequências. Não, não é bem assim, né? A relação, ela está contemplada de segurança jurídica, certo? E este mesmo artigo, pessoal, no seu parágrafo único, ele traz que deve ser observado nos processos administrativos, dentre outros, né, os critérios de, e o inciso 13º traz que a interpretação da norma administrativa deve ser tomada de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada, olha só onde é que está a segurança jurídica, está aqui ó, no finalzinho. Eu estou trazendo apenas como exemplo, certo? Este inciso aqui, o inciso 13º, certo? Inciso 13, do parágrafo único do artigo 2º da Lei 9784. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento ao fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Vedada a aplicação retroativa, ou seja, efeitos ex nunc, para frente, né? Os efeitos são projetados para frente, certo? Sempre para frente, lembre-se, seta para frente, certo? Isto é segurança jurídica. E um exemplo, certo? Para que vocês possam entender a segurança jurídica. Imagine que em determinada carreira, né? Originalmente havia um benefício para essa carreira. E esse benefício, né, em decorrência de uma alteração legislativa ou da edição de um ato normativo ou administrativo, não existe mais esse benefício. E vamos supor que João recebeu o benefício durante 10 anos, certo? 10 anos ele recebeu o benefício X. E agora esse benefício X, ele foi revogado, não tem mais, certo? Esse benefício. Pergunta-se, João tem que devolver todo o valor desse benefício do qual ele percebeu durante 10 anos? Óbvio que não, pessoal. Óbvio que não, isso é segurança jurídica, certo? Eu falei para vocês que a segurança jurídica é justamente o particular não ser surpreendido por alterações repentinas na ordem jurídica, certo? Por quê? Porque isso traz prejuízos para ele, certo? Observe, é vedada a aplicação retroativa de nova interpretação, efeitos ex nunc, ou seja, não são efeitos ex tunc, retroagindo. Não, não pode retroagir, por quê? Porque desrespeita o quê? Desrespeita o princípio da segurança jurídica, que é o que nós estamos estudando agora, certo?
Bem, pessoal, vamos encerrar a aula aqui, certo? E vamos dar continuidade aos últimos princípios implícitos, certo? Que eu estou trazendo para vocês. Mas para que vocês tomem ciência, faltam apenas dois: o princípio da continuidade, certo? E o princípio da motivação, certo? Apenas dois princípios, vamos encerrar na próxima aula, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido todos estes princípios que nós vimos hoje na aula de hoje, certo? Bem, vamos ficar por aqui e aguardo vocês na próxima aula. Até lá!